Então, gente, boa tarde. Meu nome é Rayana, eu sou graduanda do sétimo período em Educação Física pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Meu nome é Caio Gezende, eu sou do quarto período da mesma universidade, da Rural. A gente faz parte do Laboratório de Função Muscular, Cineantropometria e Desempenho Humano. A gente é orientado pelo professor Cláudio Melibeu. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a pesquisa em base de dados. Antes de começar, a gente queria salientar, na verdade, que não é um curso, a gente vai fazer um formato de palestra interativa, então a gente vai, por várias vezes, sair do PowerPoint e abrir o bloco de notas, fazer pergunta, e a gente queria deixar vocês super à vontade, principalmente os alunos de graduação igual a gente, poder contribuir mesmo, se quiser corrigir alguma coisa, porque a gente está aqui aprendendo como qualquer um de vocês, então a gente tem muita coisa para aprender mesmo, então qualquer coisa é só levantar a mãozinha e pode contribuir. Outra coisa também que a gente quer comentar, que a gente achou importante, é que a gente também fez o curso do Fabrício Miranda. Então a gente aprendeu bastante coisa lá, é um curso de imersão no PubMed. Então a gente recomenda, se quiser aprofundar mesmo, é o bom ir lá no curso dele, depois pode falar com a gente que a gente dá o link e tal. Ok. Eu vou começar falando conceitos, não só do estado da arte, porque às vezes a gente erra, eu errei bastante, em começar já da busca. Então, é importante saber o estado da arte. Quando a gente quer adquirir novos conhecimentos, tomar uma decisão em um ambiente de trabalho, por exemplo, a gente precisa não procurar apenas só um YouTube ou um blog, ou se basear apenas em um artigo. A gente precisa procurar o que a literatura está dizendo sobre esse determinado assunto. Então, o estado da arte está sempre em constante evolução, né? Porque a ciência está sempre mudando. O estado da arte de hoje não vai ser o daqui a de um mês, de 2 meses. Então, por exemplo, vamos supor que eu faço estágio, né, em seropédico numa academia e um cliente pergunta sobre um abdominal que eu não faço ideia. Estou ali começando. Eu tenho de 10 horas que eu saio do trabalho até meia-noite para estudar. Eu não vou conseguir chegar em casa e ler 50 artigos para tirar uma noção básica de um assunto, eu não tenho tempo. Então, quando eu sei procurar o estado da arte de algum, não só procurar, mas também fazer, por exemplo, uma introdução. Tem que saber que na minha introdução tem a parte de história do estado da arte, que é a gente achar um grande número de evidências para chegar a uma conclusão semelhante. E é muito importante a gente ter noção sobre isso. Uma coisa que a gente acha muito importante ver é essa hierarquia da evidência científica. Porque não é problema a gente chegar, ver um vídeo, ler alguma coisa no blog e tal, para aprender alguma coisa. Porque tem profissionais bons, tem profissionais que escrevem coisas baseadas em evidência mesmo, escrevem, a questão da pesquisa em literatura. Só que em relação à academia, publicação de texto, de artigo, a gente tem que tomar cuidado na hora de ler e consultar e citar esse tipo de artigos, para a gente saber o grau da qualidade da evidência. Então a gente tem aqui uma forma de pirâmide que a gente vê desde a pirâmide vai crescendo, né? Conforme mais alto, maior o nível de qualidade desse estudo. Então, eu vou citar alguns exemplos, o Carlos vai citar outros, mas lembrando que não é, a gente está falando sobre metodologia, a gente está falando que é importante até mesmo na hora de pesquisar, por isso que a gente achou relevante colocar isso aqui. Por exemplo, um artigo de opinião, ele está lá embaixo. O artigo de opinião, por exemplo, eu, Rayana, quero saber o efeito do alongamento no desempenho do salto em dançarinos. Um artigo que eu vou escrever com a minha opinião. Então, não é tão relevante quanto alguns outros estudos que tem toda uma metodologia a ser seguida. Já um estudo em animais, esse tipo de evidência, eu até conversei bastante com Cários, porque não entrava na minha cabeça porque não é um estudo que está lá embaixo. Mas acredito eu, espero que, caso eu esteja errado, o Melibel me corrija no final, que o estudo está lá embaixo não porque ele não é relevante, mas é porque é um estudo invasivo. Às vezes a gente não consegue aplicar um ambiente intracelular, por exemplo, de um humano, num rato, numa galinha, num macaco. Então, Eu não sei se ela caiu, mas eu vou continuar aqui então.
Estão me ouvindo aí? Ela caiu mesmo? Estamos sim, Carlos. Então, beleza. Então, acho que ela só ficou muda. Mas pode continuar, não tem problema não. Alô? Estão me ouvindo? Rayana, tô sim. Sim, pode continuar, Raina. Ué, eu não sei o que aconteceu. Parou da onde? Vou continuar então aqui. Então a gente tem, por exemplo, os estudos de caso, né, que são os estudos que um pesquisador ele vai se aprofundar em um determinado assunto, vai estudar a fundo esse assunto e ele vai buscar compreender um efeito de determinado caso, de alguma função, de alguma coisa, ele vai estudar a fundo para depois entender o todo. Ele vai pegar esse fenômeno, é claro que é um estudo descritivo e tal, mas ele vai pegar para alcançar uma compreensão maior sobre casos semelhantes. Outro estudo são os estudos transversais. Os estudos transversais que a gente vai pegar um determinado grupo e vai estudar em determinado tempo, um tempo menor. E a partir daqui a gente já começa a ver uns estudos que têm um grau de evidência maior, mais alto, e tem uns riscos de viés menor. Tá apresentando aí para vocês? Tá indo, tá tudo ok. Tá projetando sim. Tá ok, porque a Mariana tinha parado. Então, beleza. Eu não... Peraí, Carlos. Carlos? Oi. Vocês estão me ouvindo? Eu não sei o que está acontecendo aqui. Tá aberto. Normal, tá funcionando normal. Tá funcionando normal. Pode voltar. Mas é você que está projetando a tela? É você que está projetando? Não, você. Estamos escutando também. Então eu estou aqui na página principal, certo? Certo. Não sei o que aconteceu, meu microfone parou de funcionar do nada. Pode continuar, da minha parte. Voltando aqui, a gente vê os estudos de coorte, são os estudos que a gente vê que em relação a todos os estudos prospectivos, né, que vão pegar os resultados a partir de determinado tempo da intervenção, e estudos longitudinais, a gente vê que o coorte é um estudo que é amplamente usado hoje. É um estudo que a gente pega uma população saudável e estuda em determinado tempo, um tempo bem maior. São estudos que duram muito, por isso são longitudinais, estudos que duram muitos anos. E a gente tem um exemplo, por exemplo, a gente quer ver em um grupo saudável, mulheres câncer de mama em mulheres, por exemplo. A gente vai pegar estudo saudável em determinado tempo, a gente vai estudar para ver se como que ocorreu essa incidência desse tipo de câncer, por exemplo. Pode continuar, Rayana. Todo mundo me ouvindo, né? Sim. Então, também temos o estudo randomizado e controlado, considerado um estudo padrão ouro, né? Que é quando eu vou pegar, por exemplo, determinada intervenção ou remédio e vou comparar ela com uma ou duas ou três outras intervenções, e a gente vai ter um grupo placebo, né? Aquele grupo que não vai realizar uma intervenção. Por exemplo, eu quero investigar um tipo X, eu vou usar exemplos meus porque fica mais fácil de eu visualizar. Eu vou usar um tipo X de aquecimento articular e o efeito desse X sobre o desempenho do salto em dançarinos. No caso do meu projeto, eu quero comparar diferentes grupos e modalidades diferentes, e também comparar esses grupos com o meu grupo, que vai ser o grupo que não vai realizar a intervenção. E aí, a parte clínica mesmo, eu tenho uma variável medida pré, uma variável medida após. E com esses grupos de instintos sendo comparados com o grupo controle, eu tenho uma inferência, ou seja, uma relação de causa-efeito. Essa relação de causa e efeito, ela pode ser tanto feita de medida de forma aguda, né, exatamente após, ou de uma maneira crônica, né, prospectiva. Depende do autor, 6 meses, 1 ano. E para fechar, né, o topo da pirâmide ali, a gente tem as divisões temáticas e as meta-análises. Só para deixar claro, antes de continuar, a gente pegou essas informações, se alguém quiser ler direitinho, ver, porque, como ela disse, não é metodologia da pesquisa, é só uma apresentação. Tem no livro do Thomas e Nelson, aquele livro está até no nosso drive lá do laboratório, que ele explica certinho cada tipo de estudo. É uma revisão sistemática, a gente vai definir, o Pio gosta bastante aí, né, o professor também, que é um conjunto de artigos que
vão ser pesquisados e lidos de uma forma sistemática. Isso que é, ele vai usar critérios de elegibilidade. Aqueles critérios de inclusão, exclusão. Por exemplo, vou pegar um conjunto de artigos, vou fazer pesquisa, eu só quero artigos que vão trabalhar com mulheres, ou artigos que vão trabalhar com intervenção, que ficaram com mais de 8 meses, 8 semanas com intervenção, mais de 4 semanas, esse tipo de coisa. Depois vai fazer esse conjunto, essa leitura sistemática, e vai aplicar esses critérios para comparar e ver os artigos que têm esse sistema metodológico mais parecido, essa metodologia parecida, para discutir e ver qual é a melhor forma de fazer. O outro é a meta-análise, que a gente parte do mesmo princípio, só que ela tem uma questão da estatística, que ela vai usar um recurso estatístico para analisar esses dados desses artigos, e ela vai colocar um peso, né? Vai ver a magnitude dos dados para comparar entre os estudos e saber qual tem o melhor impacto. Então, a gente falando disso, e a gente pensa, pô, onde a gente pode encontrar esses artigos? Onde a gente pode achar esse tipo de evidência, onde a gente acha essas publicações? A gente pode encontrar em periódico. Tipo, a maioria a gente encontra em periódico. O que seriam os periódicos? Periódico, como o próprio nome diz, ele vai ser publicado, vai ser lançado de uma forma periódica, em 2 semanas, em um mês, quinzenal, tal. E dentro, uma revista, por exemplo, ela é um tipo de periódico, porque se ela for publicada com uma certa periodicidade. E a gente deixou aqui bem claro para a gente destacar que até uma dúvida que a gente tem, pô, periódico, revista, tal, a gente queria destacar que uma revista, do jeito que a gente fala, tipo Journal of Strength, tal, ela é um journal, que é uma revista que faria em português. E um jornal é um newspaper, onde vai ter artigos científicos, jornalísticos, feitos por jornalistas. Posso complementar rapidinho, caras? Claro. A gente achou interessante falar sobre isso, porque, tirando das nossas próprias dúvidas mesmo iniciais, para a gente era muito difícil entender as nomenclaturas, né? As journal não é jornal, é complicado para a gente, porque são muitas informações, então a gente achou legal não só trazer os nomes, mas também alguns números, né? E outras coisas são os exemplos que a gente deu, que foram tipo, o CPF de determinados artigos e editoras e jornais, que é, por exemplo, o ISSN, que é onde a gente pode encontrar, que é o número padrão que a gente encontra as publicações. O ISBN, que é o dos livros, são os números que a gente pode rastrear os livros. Até como uma editora, quem gosta muito de ler, assim, quer saber se um livro vai sair, um livro está saindo pela Eterna Editora, você pesquisa pelo ISBN dele. E o DOI, que com o DOI você consegue rastrear qualquer artigo. A gente colocou aí os exemplos para a gente achar. E aí, uma coisa relevante mesmo também que a gente achou relevante falar é sobre o fator de impacto, né, de uma revista. Como que eu sei se uma revista é boa, por mais que a gente não tenha colocado no slide? Bom, existem alguns fatores, né, mas um muito utilizado para verificar isso é o fator de impacto de uma revista. O fator de impacto, ele diz quantas citações, né, essa revista sofreu sobre um número de exemplares que ela publicou, tem até uma formulazinha, mas acho que não cabe colocar aqui. E, por exemplo, eu sou uma revista e eu tenho que, por exemplo, quantas vezes os meus artigos foram citados por outra revista? Quantas essas revistas acreditam no que eu publico? Ou seja, quanto mais veracidade, né, relevância o meu artigo tiver, mais chance eu tenho de publicar o meu artigo numa revista de alto fator de impacto. Isso é legal a gente entender, até mesmo tirando, por isso que a gente colocou aquela pirâmide. Porque como a gente vai saber todo um processo, como a gente vai saber o que é de fator que tem impacto na ciência se a gente não souber aquela hierarquia, né? O que tem relevância e o que não tem. E aí a gente trouxe algumas bases de dados que a maioria deve conhecer, né? Cielo, Google e tudo mais. E o legal é saber e conhecer um pouco da característica de algumas bases, para a gente saber onde a gente procurar. Por exemplo, o Cielo, ele diz respeito a revistas brasileiras daqui da América Latina e da América Central. Então, ela é um indexador apenas para esse tipo de revista. A gente tem o Google Acadêmico também, né, que o que é legal saber sobre o Google Acadêmico é que é uma ferramenta maneira, é uma ferramenta rápida.
só que ela é um pouco não criteriosa. Então, o ideal para usar essa base, para saber o que filtrar, é a gente realmente ter noção de como filtrar. Então, por exemplo, eu que estou começando, eu não gosto muito de procurar no Google Acadêmico, porque eu ainda não tenho esse filho, eu estou aprendendo ainda o que eu posso usar e o que eu não posso usar. Então, a gente tem a EBSCOhost também, que é uma plataforma que dentro dela é indexado várias bases de dados, e é um pouco até complicado, né, de visualizar uma coisa que é dentro da outra, que é dentro da outra, mas uma das bases de dados interessantes que eu queria falar, que fica dentro da EBSCOhost, é a Sport Discos, que ela inclui artigos, comunicações, livros sobre desporto, exercício, treinamento desportivo, medicina esportiva, educação física. Então, para a nossa área, é uma base científica bastante aplicada. As outras bases de dados, a gente tem a Cochrane Library, que a gente encontra as revisões sistemáticas mais importantes. Se quiser pesquisar sobre revisões sistemáticas direto na Cochrane. A gente tem o Web of Science, que ela é muito grande, assim, claro, a gente não tem, eu, por exemplo, não tenho um conhecimento tão grande dela, está aprendendo, mas ela tem vasta indexação com várias revistas, ela tem, por exemplo, com revistas da América Latina, da Coreia, da China. Então, ela fala sobre diversos assuntos também. Ela é conhecida antes como Web of Knowledge. Até o Cláudio, acho que ele fala assim ainda, né? Que Web of Knowledge. E tem a Medline, que é a base de dados que está dentro ali da PubMed, do serviço da PubMed. Que é a base de dados que a gente encontrou hoje a maior base de dados indexadas com dados sobre ciência da saúde. E aqui, a gente achou muito importante colocar isso, porque acho que a Raina vai até falar isso um pouquinho, porque é interessante a gente pensar que o que é a PubMed, né? Que a gente vai usar ela, a gente usa ela para pesquisar, mas o que é interessante a gente pensar sobre isso. PubMed, na verdade, é um serviço. É um serviço que ele é da National Institute of Health, que é esse NIH, que a gente sempre vê. Esse instituto institucional ele é governamental, ele fica nos Estados Unidos. Eles de lá sai tudo que é produzido em termos científicos, de fomento para essa área da ciência da saúde. Dentro da National Institute of Health, a gente tem a National Library of Medicine, que é essa até que está aqui na esquerda aqui. E lá dentro a gente tem a área National Center of Biotechnology Information, que é a NCBI, que é aonde a gente encontra o serviço da PubMed, que é dentro da PubMed que a gente vai encontrar a base de dados Medline, que é a partir dela que a gente vai pesquisar as publicações. Mais uma vez, porque é engraçado. Eu nunca pensaria antes de fazer o curso, não é fazendo propaganda não, gente, é porque é complicado. Para mim era muito difícil entender a diferença entre NIH, NCBI, são várias informações que às vezes fica mais fácil da gente pesquisar, a gente conhecendo. Então, achei legal a gente botar a história mesmo, porque fica realmente mais fácil a visualização na hora de buscar. E agora, gente, a gente vai para a parte difícil. Me desculpa se ficar um pouco complicado, porque a gente vai para o PubMed em si. Eu tenho que fazer... Enquanto isso, o pessoal que eu estou abrindo aqui, como ela disse no começo, é aberto. Se alguém quiser falar alguma coisa, tipo, corrigir, interromper, não tem problema algum. A gente até pede, por favor. Cairo, só para falar, vocês falaram sobre estudo de coorte, só um parêntese, o estudo de coorte ele é um estudo observacional, né? Ele tem característica observacional e às vezes se utiliza o estudo de coorte, ele é muito próximo ali da hierarquia dos estudos clínicos randomizados, porque às vezes você não consegue fazer um estudo clínico randomizado. Vou dar um exemplo, você está com um grupo populacional dentro de um hospital e você quer acompanhar a exposição a alguma determinada intervenção e um outro grupo que não vai ser exposto. Então, mas só que já existe um follow-up, já existe um acompanhamento. Então, a forma que se utiliza para fazer o estudo é um estudo de coorte, que é um observacional. Existem falhas óbvias no estudo observacional, mas, ao mesmo tempo, existem formas de corrigir isso com estratificação de amostra, uma série de outras ferramentas, mas ele tem um peso grande também na hierarquia, em relação a estudo de caso, relato de caso, enfim. Só isso mesmo. Parabéns pelo resto.
Show, obrigada. Gente, eu queria saber o que vocês estão Obrigado. visualizando agora na página, porque como é um formato interativo, a gente aprendeu no curso aprendeu a fazer o cadastro no NCBI, que é vantajoso para receber alerta, cadastrar e-mail, está sempre recebendo notícias novas mesmo, atualizações na literatura. Então, quem não tiver o cadastro, a gente vai pedir para fazer esse formato. Aí eu queria saber o que está aparecendo para vocês. Duas telas, está aparecendo o Jitsi e o PubMed mesmo. Então, eu queria que vocês deixassem nesse formato também, óbvio, quem não tem o cadastro, para a gente conseguir fazer junto. Aí eu queria, vou botar de novo aqui, porque o cara que me ensinou isso, eu sou toda coisa com tecnologia. Para deixar naquele formato, é só apertar aqui e arrastar até o final, aí ele vai abrir um quadradinho. Aí você vai lá e seleciona a página do PubMed que eu vou abrir aqui. Não, tá certo. A página do PubMed está de um lado e a explicação está no outro. Perfeito. Não, mas espera aí, só um minutinho, gente. Caras, no nosso caso tem que estar aberto a página do PubMed e do PowerPoint, certo? Certo. Não, no Então, PowerPoint nem precisa, porque a gente já está... Eles têm que visualizar a explicação e o PubMed. A gente pode deixar só o PubMed aberto. Beleza, então. Para fazer o cadastro, é bem simples. Na página nova, né, do PubMed, que tem aquela versão antiga, a gente vai lá em cima, o meu já está logado. Mas eu vou até sair aqui. A gente vai fazer o login, né? Aí, o que eu acho legal, né, é a gente fazer direto no Gmail, porque o Gmail geralmente já fica conectado no nosso computador, então sempre vai estar logado. Lembrando que isso é só para quem não fez, tá? Porque eu não tinha feito na época, não sabia nem que isso existia. Aí, pronto. Já está feito. Isso é vantajoso só para algumas questões mesmo de recebimento de informação. Aí o que a gente queria mostrar primeiramente da página do PubMed, o layout, né? Às vezes a gente vem aqui direto na procura, na busca, e não se preocupa em ver o que o PubMed tem para oferecer, porque como a gente explicou, é um serviço. Então tem muitas informações bacanas aqui embaixo, eu nunca tinha vindo aqui. Tem o Learn, o Find, tem as partes de download, tem o Explore aqui, que tem o Mesh. Então, eu vou mostrar só algumas coisas depois a gente aprofundar. Por exemplo, aqui a página do Learn, é legal futucar, porque simplesmente tudo que o Fabrício dá no curso dele está aqui, e mesmo mostra. Só que a gente às vezes não tem curiosidade. Deixa eu até botar o tradutor aqui em português, para ficar mais fácil. Aí aqui tem informações muito maneiras, tipo como eu faço para pesquisar por autor, como encontro uma citação específica, como eu posso focar minha pesquisa. Aqui tem termos, até tags, todas as tags que tem, aqui tem escrito explicadinho como funciona, para que cada coisa funciona, filtro. Então, tem até a explicação aqui dos operadores booleanos. Então, quem tiver um tempo depois para olhar com mais calma, é super interessante. Eu acho que é isso. Mas a gente vai mostrando depois, o mestre também. Aí agora a gente vai voltar para o PowerPoint. Não sei como é que fica. Caras, me ajuda. Eu boto tudo direto no PowerPoint assim? Caros? Vou transmitir agora. Ah, tá. Vocês estão vendo minha tela aí? Sim. Show. Então, a gente falou isso tudo, explicou ali mais ou menos a base do PubMed, explicou como que você vê ali, como você vai ler e aprender. Agora a gente vai para a parte um pouco prática, que é realmente a parte de pesquisa.
Então, a partir de agora, eu até queria que até o pessoal do nosso laboratório, se quiser falar, perguntar, falar, fazer com a gente, é o ideal, o que a gente quer mesmo. Então, a gente vai começar aqui, só dar uma pincelada aqui sobre pergunta pico. Só para falar que pergunta pico, né, uma estratégia, na verdade, a estratégia pico vai ser usada para a gente encontrar, para a gente fazer com análise clínica. A gente quer achar estudos clínicos, então a gente usa essa pergunta para responder algo que a gente está com alguma hipótese, alguma dúvida, alguma questão que a gente quer saber. Uma das formas melhores, assim, que a gente vai conseguir achar as evidências certinho, de uma forma bem sistemáticazinha para procurar, é a da pergunta pico. A partir daqui, a gente queria abrir um pouco para a gente fazer desde o zero, ver um tema. A gente pegou um tema simples, a gente pegou esse tema aqui. O que a gente primeiro tem que saber para fazer essa pergunta é saber qual pergunta eu quero responder. O que eu quero saber sobre o tema? É a primeira coisa. Acredito que para começar a pesquisar, para você conseguir entender, acho que o mais difícil, pelo menos, é você saber sua pergunta de pesquisa e seu problema de pesquisa. Então, o que pergunta eu quero responder? A gente colocou algo bem simples para a gente pesquisar, para a gente ter uma ideia, que é algo até bem falado, que é, a gente vai começar aqui com a relação do treino resistido com a perda de peso em indivíduos com sobrepeso e obesos. A nossa questão é essa. Eu quero saber a relação do treino resistido com a perda de peso em indivíduos com sobrepeso e obesos. Essa seria o que a gente quer saber sobre isso. Então, a gente começa primeiro pegando um pouco dos sinônimos. O que a gente faz? Essa aqui eu quero saber isso. Então, a gente vai pegar os sinônimos de cada questão aqui, do treino resistido, da perda de peso, de sobrepesos e obesos. Então, em português, a gente vai fazer isso primeiro. A gente conhece o treino resistido como treino resistido. Treinamento de força. Treinamento de força. Outro treino mesmo. De força. Vou colocar... Desculpa. Fala. Se alguém quiser complementar com relação a sinônimo, pode ficar mega à vontade. Aqui em perda de peso a gente pode falar perda de peso mesmo. Emagrecimento. E os indivíduos a gente pode colocar sobrepeso e obesos. A gente pode, se alguém tiver algum sinônimo aí, pode falar, por favor. Eu queria complementar só, não vou falar os sinônimos, não. Isso é um passo muito, muito legal de fazer, por mais que é por questão de organização mesmo. Se a gente começa sem fazer desse passo, quando a gente chegar lá na frente para fazer a busca, às vezes a gente usa um termo, um descritor, e a gente acha que ou não tem informação, ou tem informação demais, a gente não sabe filtrar. Então, acho que é muito interessante fazer desse passo por questão de organização mesmo, porque isso facilita muito o processo lá na frente. Rapidinho, tá separado aqui, nem percebi. Então, a gente pegou alguns sinônimos aqui, principalmente sobre do treino resistido, que a gente conhece. A gente fala aqui, né, como treino resistido, mas a gente fala muito treino de força, mas em inglês é treino resistido. Alguém comentou? Ele falou que conseguiu voltar. Então, a partir daqui que a gente pegou nossos sinônimos, esses sinônimos é importante a gente ter eles porque eles vão servir depois para a gente como descritores. Eles estão em português nesse primeiro momento, mas depois a gente pode simplesmente pegar e traduzir para o inglês, claro, tomando cuidado, e a gente vai usar lá depois no PubMed. Agora, eu quero até que vocês interajam, por favor, abram o microfone de vocês. Eu queria que vocês me falassem o que seria cada coisa aqui. Primeiro, a pergunta pico, a gente tem quatro itens. O P, que é a população.
paciente ou um problema. O I, que é a intervenção, uma prescrição de certa intervenção, né? O C, a comparação ou controle. E o outcome, ou desfecho e resultado. Então, a gente preparou aqui só para fazer um teste, para saber. Com certeza alguém sabe, ou com certeza alguém não sabe. Então, a gente preparou isso aqui só para saber se vocês puderem responder para a gente. Pode falar mesmo o que seria disso daqui. Quais seriam o P, o I, o C e o O? Sabendo que o P seria paciente, problema, o I, intervenção, o C, a comparação e o desfecho ou resultado. Melibeu não vale. A população são os indivíduos com sobrepeso e obesos, certo? Certo. A intervenção, qual seria? O treino resistido, a atividade física. Exato. O C? Aí eu fiquei com dúvida. A comparação seria o não treino resistido ou o não sobrepesos e obesos? Então, é interessante. Nesse caso, a gente não colocou o C exatamente, porque a gente deixou uma pergunta muito aberta. A gente não comparou, sei lá, treino resistido com treino aeróbico ou algo assim, para fechar. A gente deixou muito aberto. Então, nesse caso, nem tem uma comparação, nem tem um grupo Mas poderia controle. ser qualquer um desses dois, de acordo com a minha vontade ali, do que eu queria Exatamente. avaliar mais, né? Exatamente. Aí você pode falar a relação do treino resistido versus treino aeróbico. O Alexandro, o interessante da pergunta é exatamente essa. Às vezes a gente faz uma pergunta e a gente esquece de afunilar. Então, quando a gente faz a pergunta, fica até mais fácil da gente visualizar, mas não tem uma comparação? Será que não entraria uma comparação? Será que eu não posso incluir alguma coisa, afunilar mais minha pergunta? É justamente isso. E o O? O outcome é o emagrecimento, né? Isso. Ou não emagrecimento. Isso. Eu queria fazer uma pergunta para o Melibeu. No caso, a atividade física entraria mesmo como sinônimo? Rayana, nesse caso aí, eu acho que o ideal é usar os descritores da área de saúde em português. Então, vocês, na verdade, definem o pico, né? A estratégia pico, e vocês colocando, por exemplo, treinamento resistido lá no DESC, ele vai te dar todos os outros possíveis sinônimos, né? Atividade física, eu não sei se, por exemplo, entraria na palavra-chave como uma atividade, como alguma coisa extra. Talvez entre em outras palavras. Talvez contra-resistência, não sei. Porque, na verdade, Sim. o treino resistido eu não classificaria nem como atividade física, eu botaria como exercício físico. Como exercício Não, físico, exatamente por isso que eu sobre, perguntei. Né? É por isso que eu perguntei, porque atividade física, o treinamento resistido não é uma atividade física, não, é um exercício É o físico. exercício físico. Eu acho que exercício físico também ficaria melhor do que atividade física, porque por causa das diferenças existentes das duas, né? Exato. Perfeito. Então, a gente tem esses descritores aqui. O que a gente pode fazer a partir daqui? A gente jogar para o inglês, é a maneira que a gente vai fazer, que é a maneira que tem uma maneira fácil de fazer, que para a gente pesquisar artigos, evidências com relação a treino resistido e a perda de peso em indivíduos com sobrepeso e obesos. A gente vai para o PubMed agora. E quem não domina muito inglês, só um minutinho, Carlos. Quem não domina muito inglês, o curso do Fabrício, por exemplo, ele aconselha a sempre estar com o tradutor aberto, porque às vezes a gente erra uma letrinha da palavra em inglês e aparece 0 resultados. Então a gente pode tirar a conclusão de que não tem um determinado assunto por erro ortográfico. Então, quem não sabe muito, é bom já jogar esses descritores direto para o tradutor, ver o que bate e o que não bate, para depois jogar para o PubMed.
Aqui a gente vai dar um exemplo muito bobo, que a Rayana vai explicar logo após isso aqui, os operadores booleanos, mas vai dar um exemplo muito bobo, que seria juntando isso tudo. Então, a gente tem esses descritores aqui, né? Perdão. A gente tem esses descritores aqui. Então, a gente tem treino... a gente tem... A gente não está usando, a gente está fazendo uma pesquisa bem aberta mesmo, só colocando para vocês verem como que funciona o PubMed, o que ele faz quando a gente faz isso. Tá faltando palavra ali no Strength Training, hein, ô Caio? Exatamente o que eu falei. Dar um 0 resultados ali. Aonde? Faltando letra, aliás. Onde? Eu tô perdido aqui. Tá faltando um Falta o N. N. No training. Tá Training. Ah, tá. T-R-A-I-N-I. Valeu. Continua errado, cara. Tá training agora. Valeu. Era só para ver se vocês estavam ligados, né? Exatamente. Vamos fazer uma pesquisa aqui, bem abertona, só para a gente saber como que ele vai se comportar. A gente achou uma pesquisa bem aberta, bem sem booleano, sem nada, só colocando tudo assim. A gente achou aqui 1.388 artigos. E se a gente for ver as resultados, a gente vai achar alguns artigos realmente pertinentes e muitos artigos que não estão realmente dizendo o que a gente quer. Aqui, efeitos do aeróbico, treinamento resistido, massa corporal, a gente vai ter alguns artigos bem fora do que a gente estava querendo. Então, a Rayana vai explicar um pouquinho agora sobre os operadores booleanos e como a gente vai fazer a pesquisa para melhorar já essa nossa análise. Bom, eu acredito que todo mundo, ou quase todo mundo, saiba sobre os operadores booleanos, mas para todo mundo começar do mesmo ponto eu preferi, e o Carlos também a gente preferiu falar. A gente tem o AND, que vai pesquisar uma coisa e a outra, né? Conecta os termos, todos os termos que a gente colocar na busca, eles vão ser conectados se a gente colocar o AND. A gente pode até colocar uns exemplos ali. O OR, que você vai acrescentar esse termo, ampliar a sua busca. Por exemplo, você colocou só o AND, com 1000 resultados, você quer achar mais. Estou dando um exemplo bobo, tá? Quando a gente coloca o OR, é uma coisa ou a outra. O NOT por exemplo, a gente está procurando algo específico e sempre tem artigo que entra, a gente não consegue tirar. A gente coloca AND, o OR e o NOT. NOT alguma coisa. Então, bota lá o Kairos na página do PubMed. O NOT ele exclui os artigos que possuem determinado termo de pesquisa. Então, na opinião de vocês, eu vou tirar esse overrate aqui. O que eu teria que colocar entre resistance training, strength training e physical activity? Um O. Perfeito. Que vai buscar ou resistance training, ou strength training, ou physical activity. E agora, se eu quiser encaixar um sobrepeso, qual operador tem que usar? Se encaixaria em um AND. Isso aí. Se eu quiser encaixar agora um operador com obeso. Perdão? Acho que nesse caso do obeso, deveria botar um O. Isso aí.
E agora, se eu quiser colocar perda de peso, Nesse caso, não tem que colocar entre parênteses o physical activity e as a palavras gente que vai são... colocar, a gente vai explicar, a vamos gente vai colocar. só mostrar. E a gente vai chegar lá já. Tô muito ansioso. Tá, Só os ansiosos online. Então, eu quero que vocês, por favor, vão falando com a gente mesmo, vão comentando, Até vão porque, conversando, porque é gente, melhor. se vocês já tiverem noção disso tudo, a gente pula etapa. Porque a gente só está fazendo isso porque se tiver alguém que não sabe, a gente está passando no ar. Mas se todo mundo souber disso, a gente pula para a parte mais avançadinha mesmo. Então, se vocês quiserem falar, Aqui, colocando todos os descritores com treino resistido, treino de força, atividade física, sobrepeso, obesidade e perda de peso, que seria em inglês o weight loss, a gente acha aqui 42 mil resultados. Aí o que a gente quer mostrar com isso daqui é como que o PubMed faz essa pesquisa sem a gente adicionar nada. A gente vai explicar aqui esse processo de busca do PubMed, sendo que a gente não especificou nada, a gente só colocou todos os descritores, colocou o OR, o END, o OR, o END. Olha o que acontece quando você coloca dessa forma, porque às vezes a gente pesquisa dessa forma, sem colocar um aspas, um parêntese, e a gente, não tô achando nada que eu quero, tô achando muita coisa, não tô vendo o resultado legal. É por causa disso aqui, ó. Quando a gente coloca dessa forma, sem especificar, sem colocar entre aspas ou parêntese, que a Rayana vai explicar depois, acontece isso daqui. Ele pesquisa os termos separados. Ele vai em cada termo, vai pesquisar separadamente, juntando um com o outro. Então aqui a gente tem Resistance Training no Mesh, a gente vai falar um pouquinho depois. Aí tem só o Resistance em todos os campos, só o Training em todos os campos, ou Resistance Training tudo junto em todos os campos, ou Resistance Training no Mesh com o Resistance Training em todos os campos, entendeu? Ele faz essa explosão, o nome disso é explosão. O PubMed, quando você faz essa pesquisa, ele tenta achar o maior número de resultados, fazendo essa explosão de dados. Então, essa pesquisa que a gente fez foi super aberta, né? Não tem nenhuma especificação, só colocou ali mais ou menos o tema que a gente queria, e acontece dessa forma, a gente consegue achar um número absurdo de resultados. e aí Aí a Rayana vai explicar um pouquinho agora sobre os operadores. a gente tem alguns outros operadores que eles são aproximadores dos operadores booleanos. Então, por exemplo, quando a gente vai fazer a pesquisa, para a gente separar os nossos descritores em subgrupos, né? Porque a gente tem uma estratégia pico. A gente tem que separar o P do I, do C, porque fica mais fácil do PubMed fazer uma pesquisa inteligente, não misturar tudo igual a gente acabou de ver, uma explosão, né, de resultados, que tem até um nome para isso, que é ATM, né, o AT, não sei o quê, que a gente até ficou de citar. É a ATM, que faz a pesquisa automática. Então, o parêntese, ele é muito importante para dividir subgrupos, porque se a gente não coloca os parênteses, vai cruzar todas as informações de forma exorbitante, não vai dar em nada, ou vai dar, mas sem filtro. Então, ele recupera documentos segundo a lógica de precedência definida. O asterístico, ele é eu não uso muito, mas eu acho que eu estou aprendendo ainda, né? Então, ele vai indicar variações a partir do prefixo ou do radical. Por exemplo, eu vou dar um exemplo bem bobo. Escola, quando a gente bota o asterisco no último, a gente vai pegar também escolas, escolares. Então, é como se o asterisco ele desse a entender para o PubMed ou para outra base científica que você vai estar colocando outras formas de variação da palavra. E o aspas, ele recupera documentos que contêm termos juntos. Então, para o PubMed ele não separar, por exemplo, resistance do training, a gente bota em aspas se ele pesquisar resistance training. Porque se não colocar, vai pesquisar de forma desordenada, igual sem um parêntese. Deu para pegar. Inclusive, por exemplo, a gente vai na Web of Science,
pesquisar com asteriscos, eles vão pesquisar coisas similares. Já cada base de dados, às vezes, vai ter uma determinada função com isso. O Web of Science, por exemplo, vou dar um exemplo bobo. Você quer pesquisar algo com asteriscos, você coloca Rio. Aí você coloca em inglês, né? Você coloca o asteriscos, aí ele vai achar coisas parecidas, como lago, riacho, são determinados sinônimos. Dessa forma que ele vai pesquisar. O PubMed é igual a Rayana falou, vai achar os prefixos ali, ou os radicais. Aqui, gente, voltando para o PubMed, a gente vai tentar fazer agora a pesquisa usando as aspas, para a gente ver como que vai ficar essa pesquisa, perdão, com os parênteses, como que vai ficar a pesquisa só utilizando os parênteses. Então a gente vai pegar toda essa primeira parte, esses sinônimos da intervenção, vai jogar aqui no Carry Box, que é onde a gente faz a pesquisa, vai colocar só o parêntese para separar ela. Separar esse grupo desse grupo desse grupo. Vou fazer uma busca aqui. Lembra que são 42 mil. Já diminuiu um pouco, claro. É uma quantidade enorme de artigo. Mas já dá uma filtrada melhor. O que o PubMed fez? Ele já interpretou, quando você bota em parênteses, ele já coloca os termos entre si. Ele vai relacionar só o que está dentro do parêntese com eles mesmos. Claro que está gigante isso daqui, a gente tem a gente não vai ver isso aqui tudo, mas se você prestar atenção, ele vai relacionar os próprios termos do parêntese. Agora, a gente vai colocar entre aspas cada termo para a gente ver como que ele vai se comportar. Então, a gente vai pegar isso aqui tudo. Colocar cada terminho. É legal a gente usar essa caixa, eu não usava antes, para a gente vendo o que está dando errado, né? Quando a gente pesquisa direto lá na página inicial do PubMed, a gente fica sem entender por que está procurando coisa errada. Então, na caixa, a gente consegue identificar cada errinho. Lembrando que isso aqui é, claro, uma pesquisa simples. Vocês podem testar, perguntar, querer fazer alguma pesquisa com um de vocês para a gente testar aqui. Tentar. Coloquei entre parênteses entre as aspas agora. Vamos ver quanto que diminuiu. De 10.403 foi para 4.000. É um volume muito grande. Continua sendo um volume enorme. Mas mesmo assim diminuiu bastante. Já é um número de evidências menores, já está mais. As referências já estão mais fechadas. Vamos lá de novo para ver o que aconteceu quando a gente colocou as aspas. Olha aqui o que ele fez agora. A gente não especificou nada, só colocou as aspas em cada um dos descritores. Então, ele pesquisou Resistance Training, or Strength Training, or Physical Activity em todos os campos. Isso é, autor, título, abstract, jornal, tudo que você imaginar. Mesma coisa nos outros descritores. Quer falar alguma coisa, Renan? Quero. Aí existem algumas outras formas de filtrar. Quando está puxando aí o Resistance Training ao Fields, ele está buscando todas as informações, nome de autor, qualquer coisa que tiver indexada na PubMed, ele vai puxar com esse nome. Então, bacana também a gente saber as tags. Essa parte que a gente tirou print aqui, ela está no PubMed, naquela parte que eu mostrei no início, né? Então, qualquer dúvida que a gente tiver, está naquela página. Então, aqui existem umas tags, várias tags. As principais a gente destacou, né? É do All Fields, de autor, do book, de livro, né? Do termo do MESH, que é o MH, que é muito importante, que a gente vai falar daqui a pouco. Language, journal, o ISBN, se a gente quiser pesquisar exatamente o número de alguma revista e tudo mais, a gente pode colocar lá direto, é só a gente usar as tags. Título, tab, título e abstract, bota lá no PubMed, Carlos.
Vamos pesquisar isso aqui então. Essa primeira parte, eu quero que pelo menos o resistance train esteja ou no título ou no abstract. Vamos deixar um pouquinho aberto ainda. Então a tag era TIAB, né? Isso. Então, e weight loss aqui, não, overweight. Eu quero que pelo menos o sobrepeso apareça no meu título e no meu abstract. E que eu tenha alguma relação com perda de peso. Então, vou colocar aqui para que esteja no meu título e no meu abstract. O que a gente pode fazer também, que eu não falei, é se a gente não quiser entrar direto para ver os resultados, a gente pode simplesmente jogar aqui, ó, adicionar o histórico. Que ele já vai mostrar aqui um pouco dos resultados que a gente tem. E vai mostrar também como que ele fez a pesquisa. Aqui, diminuiu bem um pouquinho, se você ver. Porque foi uma pesquisa bem mais abertinha, porque eu quero que esteja isso daqui no título abstract. Vamos lá ver se está mesmo. Tudo que a gente colocou, se está lá. Ó. Training, weight loss, tá tudo aqui, ó. Physical activities, and weight loss, weight. Mas mesmo assim ainda tá tem um pouco de artigo indesejável aí, né? Se você for ver, tem um pouco de artigo que a gente ainda não quer que apareça. Então o que a gente faz então? Para tentar pelo menos de vez reduzir esse número. Vamos puxar tudo aqui. E vamos colocar, eu só quero treino resistido ou treino de força. Eu não quero atividade física dessa vez. Eu vou querer, para fechar mais ainda, eu vou querer só artigos sobre peso. E perda de peso no título ou no abstract. Então, vamos jogar 53. Ah, deu alguma coisinha errada aqui? Já até sei o que é. É aspas, eu botei aspas no lugar errado. Mesma coisa, vamos lá. 53. Pode ver que enxugou bastante o número de resultados. Só utilizando aqui o Resistance Training no título ou Strength Training no título no abstract. Aqui a gente já pode ver que já vem um número menor de artigos e bem mais perto do que a gente queria. Ó, esse artigo aqui é interessante, você pode ver. E algo interessante do PubMed, que é até bom, pô, achei esse texto interessante, quero ler mais sobre isso daqui. Eu posso vir aqui nele, claro, ler ele aqui direitinho, o abstract, lendo tudo. E o melhor que você pode fazer aqui é você ver os textos, já que você gostou do texto, achou muito interessante, pode vir aqui e ver os textos similares. Então só vão aparecer textos realmente muito parecidos com textos que você estava lendo lá. É só uma dica, se alguém quiser, só coloquei aqui mesmo como uma dica. É até bom, porque às vezes dessa forma a gente consegue ver o que de forma similar está sendo puxado, porque quando a gente compara um texto bem próximo do que a gente quer com outros, a gente vai achando outros sinônimos. Às vezes a gente acha um termo que está indexado no Mesh e a gente não tinha usado anteriormente. Então é maneiro, quando achar um artigo, ver daquela maneira, visualizar daquela forma. A gente já está indo para o final já dessa área da pesquisa aqui. Eu gosto de saber se alguém tem alguma dúvida, se alguém quer perguntar alguma coisa. Tá fluindo bem, vocês estão de parabéns. Obrigada. Tá tranquilo? Tá. Então, a gente vai mostrar rapidinho duas coisas aqui que a gente achou que é uma dica, né? Que é algo, vou colocar, é meio, entre aspas, bobo assim, né? Mas é algo que pode fazer com que você se organize melhor. A gente vai falar um pouco sobre esse hashtag aqui. Eu acho que muita gente não sabe, eu não sabia até pouco tempo como que funciona. Então, eu vou apagar aqui
eu só vou copiar isso aqui para dar menos trabalho. Mas eu vou apagar isso aqui tudo. Vou colocar aqui, depois a gente apaga. Vamos fazer o... Perdão. Eu apertei Enter sem querer. Vou deixar aqui. Vamos lá. Eu quero fazer essa pesquisa da mesma forma, só que vamos fazer uma forma mais organizada para saber quantos artigos tem de cada área. Vou pegar aqui só o Resistance Training. Então, eu venho aqui. Aqui são todos os campos. Aqui a gente vai colocar o tipo de publicação que eu quero. Então, eu posso vir e vir direto aqui, ó. Eu quero Resistance Training só no título. Então, eu venho título e copio aqui. Só vou copiar para economizar um pouco de tempo. E adiciono aqui no Carry Box. Nesse caso, como eu já estou especificando que é no título, o PubMed já entende que é Resistance Training. Então, ele já vai colocar como aspas. Aqui, vou mostrar. Quando a gente abrir aqui, ó, automaticamente, Resistance Training. 3.444 artigos. Agora, eu vou colocar aqui só o Weight Loss no título ou no abstract. Eu venho, coloco no título e adiciono. Vou adicionar aqui no histórico. 70 mil resultados só com sobrepeso no título no abstract. E perda de peso também no título ou no abstract. Então vai direto, a gente vai adicionar aqui. Aqui a gente tem todos os resultados separados. A gente tem tudo separadinho, de uma forma bem organizada. E que a gente pode agora juntar isso tudo, fazer os 3 termos separados, colocar todos eles juntos para fazer a pesquisa. Então, eu posso vir aqui colocar hashtag 2, que é do treino resistido, and hashtag o jogo da velha, né? 3, sobrepeso, ele vai pesquisar artigos sobre sobrepeso, e hashtag 4, que são os artigos sobre publicações sobre perda de peso. Aqui a gente achou 34, porque está menor, porque, claro, a gente não tem mais o treino de força e tal, mas olha como ele pesquisou. Resistance Training and Overweight Training and Weight Loss. Vamos ver se está mais ou menos o que a gente queria? Quer falar alguma coisa, Renan? Não, tô olhando você aí. Quando complementar o interrompo. Então, aqui a gente vai achar... Como a gente, lá aqui no começo, a gente não colocou nada específico, a gente colocou nenhuma comparação, só colocou com indivíduos com sobrepeso, obesos, perda de peso e treino resistido, então a gente vai achar uns resultados mais abertos, porque a gente não especificou a nossa busca. O que a gente pode fazer aqui é fazer isso daqui, ó. Se eu não quiser nada, é difícil a gente ver, a gente quase não usa. Não quero nada de treino aeróbico. Só quero treino. Diminuiu para 2 a menos, né? Mas mesmo assim. Ele já descartou os treinamento aeróbico. Exatamente. Aí se eu quiser agora colocar filtros, vou tirar aqui e vou voltar para aquele lá. Quero colocar agora filtros para eu achar, como a gente viu naquela pirâmide, evidências. Quero achar evidências com maior qualidade. Então o que a gente tem? A gente tem os filtros laterais. A gente tem aqui a data. Então a gente tem sobre esse tema, sobre esses 3 escritores, a gente tem desde 2000 até 2020, então a gente tem 20 anos de evidências aí. Aí aqui mostra mais ou menos como o tanto de artigos foi publicado exatamente com essa proposição aqui para pesquisa. A gente pode colocar aqui o título, só o abstract para aparecer, né? Ou a gente pode mudar aqui também, colocar para aparecer o abstract. A gente tem artigos inteiros e de graça, que é interessante, que normalmente vão ser artigos que vão aparecer no PMC,
que são artigos, praticamente a biblioteca do PubMed, que vai ter alguns artigos que você vai colocar neles, vou dar um exemplo aqui, que já vão abrir direto nele e a gente vai ter acesso à leitura na íntegra dele. Ó, texto completo. A gente vai ter... Carlos, uma coisa legal da gente mostrar também, eu acredito que todo mundo saiba, mas antes da gente encerrar, a gente entrar pelo periódico, porque às vezes entrando direto do PubMed, o artigo não está liberado, mas a gente tendo acesso pela Rural aparece. Boa, É tá muito bom. importante. Aí, antes de terminar aqui, o que a gente quer para filtrar mais ainda esses artigos é aqui. A gente vai ter clinical trials, meta-análises, estudo randomizado controlado e review. Vamos ver uma revisão sistemática? Quantas revisões temáticas tem sobre esse tema? Sobre exatamente os nossos descritores, do jeito que a gente colocou, a gente não achou nenhuma. Não é que não tenha, é porque do jeito que a gente fez, a gente não achou nada. Aí, às vezes, vale a pena abrir a pesquisa toda de novo e ver realmente se não tem. Porque a gente, às vezes, comete uns equívocos por não achar, falar que não tem e depois tem. Estudos randomizados controlados, a gente já achou 25 evidências. Isso é, são 25 artigos que vão estar lá no topo da pirâmide de evidência, que a gente pode ler para ter maior domínio disso. É o exemplo que ela deu no começo. Se alguém me perguntou alguma coisa sobre abdominal, eu não sei, a gente vem aqui, faz a pergunta pico, tenta se responder, tenta entender como é que faz a pesquisa, vai colocando passo a passo, vai fazendo isso tudo pra gente vai achando, e vai testando, sabe? Vai colocando o abdominal e dor na lombar, abdominal e alguma coisa. Vai colocando dessa forma. Exatamente. Quer acrescentar mais alguma coisa? Eu vou... Pergunta. Tem uma pergunta aqui já. Se os operadores booleanos podem ser só adicionados em maiúsculo. Então, Não mais. não mais, né? Essa PubMed agora, com esse novo layout aqui, esse novo, você consegue pesquisar sem colocar um end maiúsculo. A gente usa porque é costume, eu acho. Antigamente só pesquisava em maiúsculo, agora pode colocar normal. Vou interromper Esqueceu de botar no mesh. Verdade. Obrigado. Só para fechar, porque o mesh é importante. Só para fechar aqui, então, a gente vai dar só uma pincelada no mesh mesmo, porque se a gente fosse falar do mesh, de tudo que tem no mesh, a gente vai perder um tempo e até seria ideal, sei lá, outro encontro pra gente falar. Então, o mesh, o que ele significa? Ele é um Medical Subject Headings. O que ele vai ver? São os descritores da área da saúde. Ele vai ver os principais descritores da área da saúde. Uma coisa que eu aprendi, que a gente aprendeu, né, que esse mesh, quem coloca ele nas publicações, por exemplo, eu vou abrir aqui uma publicação, essa publicação aqui mesmo. Você parou de compartilhar. Ou eu não tô vendo. Saiu teu compartilhamento, Kairos. Perdão. Voltou. Foi eu que tirei mesmo, foi Moore. A gente colocou aquela primeira evidência lá. Então, o ideal de você ver é até um bom termômetro para você ver como está a sua pesquisa. É isso daqui. Você vê, pesquisa, vem aqui para você saber, será que o que eu estou pesquisando está no mesh, está encontrado no mesh? O que esse mesh faz? Basicamente falando, se puder até o Melibeu, o outro professor que tiver aí puder complementar, a gente agradece muito. Mas seria assim, a gente tem um mesh aqui. O que a gente vai pesquisar? Sobre diabetes. Escreve igual do português, só fala de outra forma. Diabetes, se você colocar diabetes, o que ele vai aparecer? Vai aparecer diabetes, vou colocar aqui em português para vocês, para ficar mais fácil. Grupo heterogêneo de transtorno caracterizado por glicemia e intolerância à glicose. Então a gente vem aqui e a gente vai ver o que está relacionado com o MESH diabetes. Aí eu volto a esse artigo aqui. O MESH, nos artigos, quando eles estão indexados, estão linkados aqui, é porque alguém, uma pessoa, de verdade, uma pessoa, não é um robozinho, colocou no artigo e indexou o MESH com o artigo. O nosso artigo está falando sobre sobrepeso, né? Está falando aqui sobre sobrepeso ou obesos adultos. Então, uma pessoa foi lá, de verdade, viu e colocou aqui.
Sobrepeso, aí o subgrupo fisiológico e reabilitation. Então a gente vem aqui, esse foi o exemplo que eu dei. Não sei se vocês estão entendendo. Foi o exemplo que eu dei igual uma pessoa que vai lá e coloca. Se a gente for ver aqui os artigos, o termo do MESH para determinados assuntos, a gente vai encontrar diversos subheadings, que seriam os subtópicos que vão ter dentro do próprio diabetes. Então a gente consegue encontrar rehabilitation, cirurgia, terapia, transmissão pela urina, na veterinária, urologia. Ô, A partir Carlos, daí, a gente pode adicionar, fazer a pesquisa só com o diabetes, por exemplo, terapia com diabetes. Pode falar, Ana. só para eu complementar, é por isso que lá naquela primeira parte onde o Carlos botou naquela caixinha, né, deu uma explosão de resultados. Porque, abaixa aí, o Carlos. Existe uma hierarquia, né? Eu acho que o Carlos consegue falar melhor que eu. Uma hierarquia do MESH, e quando a gente não especifica exatamente o termo do MESH, o PubMed pega todas essas informações. Então, imagina a quantidade de coisa que tem junto ao diabetes mellitus. Então, existe até um termo que eu não vou saber falar agora, que é o major, que é o que puxa o maior termo do MESH. Você sabe qual é, o Carlos? Não, Acho que é Major Topic, não é? Isso. Exatamente. Aqui que ela está exemplificando tem essa árvore aqui. A gente vê aqui que começa lá de cima. Todas as categorias do MESH, categorias de doenças, doenças nutricionais e metabólicas, doenças metabólicas, distúrbios de metabolismo da glicose. Aí entra na diabetes. Dentro de diabetes ainda tem essa árvore toda aqui. Diabetes mellitus experimental, tipo 1, síndrome de Wolfram, diabetes mellitus tipo 2, todos esses descritores aqui da ciência da saúde. Então, o que a gente pode tirar? Aqui, por exemplo, ele explica... Vamos fazer só um teste aqui, colocar ela como terapia, só para a gente adicionar. Adicionei aqui, vou adicionar o construtor aqui da saúde. Então, o que ele fez? Ele pegou diabetes mellitus, que é o termo do MESH, e colocou uma barrinha que é o subtópico, que é o subheading ali. Vamos fazer uma pesquisa, só isso, sem colocar nada? Só pra gente ver como é que é uma pesquisa do PubMed. Ele já pegou artigos em outra língua aqui, né? Mas aqui, ele vai pegar só artigos relacionados a Ao efeito diabetes mellitus e o efeito da terapia. Eu acho que o interessante é só a gente saber que isso existe. É o primeiro passo, porque a gente não tem noção dessa árvore, de como funciona, a gente fica perdido, né? Porque a gente faz uma pesquisa simples e puxa todos esses subtópicos. Então, quando a gente aprende a mexer no MESH, a gente consegue filtrar exatamente a área que a gente precisa pesquisar. Eu acho que não tem como a gente falar sobre tudo, até porque a gente não sabe sobre tudo do MESH, né? Mas mais para frente aí, caso o Melibeu queira falar mais detalhado, é interessante. Agradece. Só para mostrar aqui, tipo, o termo resistido é um termo que foi adicionado em 2009, tipo, tem algum tempinho, mas ainda assim é mais recente. Aí ele explica certinho que, para não precisar ler aqui para vocês em inglês, né, vai ter aqui certinho a explicação. Aí você vê, pô, é isso mesmo que é o termo resistido? Eu entendo por isso, é exatamente isso. Aí aqui ele vai ter também os subtópicos, como que a gente vai encontrar o termo do MESH, se a gente quiser colocar ele, fechar ele. E uma coisa interessante que a gente pode encontrar, que é essa parte aqui, ó. Vou botar em inglês de novo, que é como a gente vai pesquisar. Que é, se a gente colocar qualquer termo desses aqui, a gente vai entrar no termo do MESH. O termo do MESH vai estar ligado com algum desses termos aqui. Então tem weightlifting, tem exercício program, tem tudo isso daqui. Então a gente vai com só o treino resistido, com esse descritor médico, a gente vai conseguir encontrar isso tudo de artigos. Se a gente for pesquisando através disso daqui, a gente vai estar indexado o termo do MESH.
Acho que é isso. Acho que fica muito pesado a gente falar sobre outra base, porque a gente ia até pincelar no Sport Discos e na Web of Science para mostrar a diferença, só que vai ficar muita coisa, eu acho, né? Minha opinião. Também acho, também acho. Acho que foi.